para que as pessoas entendam o plano e o propósito de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, nada melhor do que nós podermos também ministrar sobre essa questão, para que haja um entendimento de modo mais aberto, mais completo a respeito desse tema, onde o inimigo, de certa forma, tem tentado fazer com que as pessoas não entendam o plano de salvação de Deus, que é um plano simples e fácil de compreender. Mas, de certa forma, o inimigo obscurece isso no coração e na mente da humanidade, porque o Evangelho é para ser pregado em todos os cantos da terra, em todos os reinos, em todas as nações. Amém? Então, que diz, mas lá o fulano tem religião tá, B, C, D, em tal parte do continente, é isso, isso, aquilo, porque a humanidade entende no seu coração, no seu pensamento, muitas vezes, que todos os caminhos levam a Deus. Que Deus é um só, não importa a religião. Não é assim que funciona, pelo menos não biblicamente. Nós temos um propósito aqui como igreja, que é de ministrar aquilo que está na Bíblia, como nós já aqui falamos muitas vezes, nem nada além e nem nada aquém, porque o que salva é Cristo, por meio da sua palavra, a palavra que nos traz o conhecimento da verdade de Deus para a humanidade. Esta palavra é poderosa. Inclusive hoje, queridos, se você não sabe, hoje comemora-se o dia da Bíblia, que é o segundo domingo do mês de dezembro, é conhecido como o dia da Bíblia no Brasil. E a Bíblia, queridos, até nós falamos, quem acompanhou, ouviu o nosso podcast ali, sobre religiões e seitas, ali diz algumas coisas onde nós colocamos. Por que nós podemos ter a certeza de que de fato este é o caminho, de que esta é a religião correta, o Evangelho de Jesus? Por que não o Corão? Por que não a Torá? Por que não o budismo? Por que não ou qualquer outra religião que queira se apresentar? Por que eu posso ter a certeza então de que a Bíblia Sagrada, este é o livro dos livros? Por que não é só o livro dos cristãos? Ou então os cristãos escolheram a Bíblia como livros de regra e manual de fé para eles, e que cada uma religião escolheu a sua e está tudo certo, tudo bem. Como eu disse, a palavra do Cristo, queridos, do Salvador do mundo, veio para ser anunciada a todos os cantos da terra. E a Bíblia diz que quando o Evangelho do Reino for pregado em todas as nações, então viria a Cristo. Então viria o fim. E já não está tão longe disso acontecer, da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. Inclusive, sobre a questão do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus, muitos lugares e muitas igrejas sequer mencionam isto. Sequer muitas pessoas conhecem este assunto, e quando ouvem falar, isto soa como um tanto estranho ao coração das pessoas, porque, como eu disse, isso pouco é pregado, pouco é falado. Quando eu me converti, eu nem sequer sabia que Jesus voltaria. Eu jamais passava isso na minha cabeça, Jesus vai voltar. Por que Jesus vai voltar? Já não veio? Você sabia que Jesus vai voltar neste mundo, mas não como um cordeiro, mas sim como um leão da tribo de Judá? O noivo buscando a sua noiva. Porque às vezes as pessoas, nós louvamos aqui talvez de alguma linguagem figurada, que é apresentada pelas escrituras, como nós cantamos antes, por exemplo, a respeito do noivo, como é que é o louvor aqui do noivo ali? A noiva, tu és lindo, não sei o que. Eu não sou muito de louvor, mas assim, não consigo gravar louvores, mas a noiva é a igreja. Biblicamente, a palavra de Deus traz a igreja como sendo a noiva de Cristo, sendo que o Cristo é o esposo, é o noivo que vai vir buscar a sua noiva, vai vir buscar a sua igreja, e isso se dará no dia do arrebatamento da igreja, e depois culminará com as bodas do Cordeiro, que é a festa do casamento entre a igreja e o seu esposo, o noivo, e depois, então, Jesus retornará com a sua igreja para este mundo, e implementará o milênio, e aí então Jesus governará a partir do templo de Jerusalém, que agora hoje não existe. Até ano de 1948 Jerusalém tinha deixado de existir sobre a face da terra, tinha sido dissipada do mundo no ano 135, depois de Cristo. Os judeus foram expulsos da sua terra, os israelitas, e a nação deixou de existir. Aí criou-se a Palestina, Cisjordânia e essas coisas todas, só que Israel já existia muito antes disso, muito antes. E hoje, inclusive, existe essa guerra étnica, e ideológica e religiosa lá hoje em Israel. Tudo isso tem um contexto profético. Inclusive, imagina você entender que Jesus viria para se assentar no templo, o anticristo vai se assentar no templo querendo ser Deus e parecer-se como Deus,
falar isso há 2000 anos atrás, sendo que logo depois o templo foi destruído e toda a nação foi arrasada e os judeus foram expulsos de sua terra por quase 2000 anos. E a Bíblia disse no livro de, se não me engano, Ezequiel, se não estou enganado agora é o livro, mas diz que pode uma nação vir a existir em um só dia? Eu farei isso como um sinal. Em um só dia uma nação nascerá. Então no dia 14 de maio, presta atenção, no dia 14 de maio de 1958, a nação de Israel renasceu. Com um voto na ONU, inclusive com o voto Minerva de Oswaldo Aranha, um brasileiro. A nação de Israel voltou à existência depois de quase 2000 anos desaparecida da terra. Isso já é um cumprimento profético. E aí vem o que Jesus disse: quando virdes a figueira brotando, sabei que está próximo o verão. Então a figueira brotou em 1948. E é claro que tem alguns desdobramentos acontecendo, que são os cumprimentos proféticos da volta de Jesus. Então tem muitas pessoas hoje dormindo quanto a esse assunto, que serão pegas de surpresa. Então nós como igreja estamos aqui para alertar você, para que você se desperte. E uma das formas de nós nos despertarmos é conhecendo a Jesus Cristo e a seu plano e propósito de salvação. E mesmo que ainda não seja nessa geração, que eu creio que a volta de Jesus será ainda na nossa geração, com todos os acontecimentos que nós vemos no mundo todo, né, ao estudarmos as profecias e a matéria que estuda este tema é a escatologia, que estuda a questão dos últimos tempos. Nós vemos que há uma necessidade do povo abrir os seus olhos, ainda que Jesus venha na nossa geração, mas pode não vir na nossa geração, porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus. Mas a questão é, eu não sou eterno aqui neste mundo e nem você. Um dia todos nós vamos passar pela morte, vamos conhecer o outro lado. E aí que entra a questão: para onde eu estou guiando os meus passos? Para o caminho da eternidade com Cristo ou para o caminho da eternidade sem Cristo, para a condenação eterna? E para isso nós precisamos entender o plano e o propósito de salvação de Deus. E a questão do batismo, em primeiro ponto, ele é uma necessidade, como diz lá no livro de João, capítulo 13, versículo 5. 3:5 diz assim: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja que é uma necessidade, é uma condição, queridos. Se você quer entrar no reino de Deus, é necessário nascer da água, aqui representado pelo batismo, onde Jesus institui, através do ministério de João Batista, o batismo nas águas, e do Espírito. Veja que a palavra Espírito está com letra maiúscula, referente ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Então preciso nascer do Espírito, isso é algo sobrenatural. O batismo em si, ele é uma exteriorização daquilo que está acontecendo no meu interior. Eu entendo o plano e o propósito de salvação de Deus para a minha vida. Eu entendo que sem Jesus eu não sou salvo, eu não alcanço a eternidade com Ele. Mas eu preciso então, por um passo de obediência, me batizar conforme a ordenança de Jesus que nós vamos estar olhando. Então, primeira coisa, é uma necessidade. Por que é uma necessidade? Que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É eu que disse isso? Ou a sua Bíblia que você está lendo aí, o que você pode ler em casa, no Evangelho de João, capítulo 3, e versículo 5 vai dizer isso para você. Não é nós quem instituímos a doutrina, mas é a doutrina sagrada das Santas Escrituras que nos ensinam isso, queridos. Se não nascer da água e do Espírito Santo, não pode ver o reino de Deus. Você pode participar 200 anos dentro da igreja, irmão. Você pode viver e envelhecer e morrer dentro da igreja. Mas se você não nasceu do Espírito de Deus e não entrou em obediência à palavra do Senhor, vai morrer para o inferno. Uma dura realidade, nua e crua. Podia usar umas palavras mais brandas para dizer isso. Você vai perecer se você não aceitar Jesus. Não, mas a realidade tem que ser dita. E às vezes nós falamos as verdades muito pelas beiradas. Às vezes as pessoas acabam não concatenando isso no coração e não entenderam, não percebem e continuam na cegueira espiritual. Então entenda uma coisa, amado. Deus nos ama a tal ponto e de tal forma que Ele deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz, para que por meio dele tivéssemos vida eterna. E este é o amor de Deus por nós.
que Ele morreu, Ele se ofereceu em sacrifício vivo, ninguém tirou a vida de Jesus, mas Ele mesmo disse, eu de mim mesmo a dou, ainda que o ser humano pensou com Ele, agora nós vamos terminar e eliminar com o problema, matando Jesus, aquele que tenta tirar o nosso reino, o rei dos judeus, agora nós eliminamos, matamos, como se Jesus fosse um coitadinho, morreu porque, coitado, deram nele, judiaram dele, e mataram ele. Não, ele mesmo foi para a cruz, como diz o livro de Isaías, ele foi para o matadouro como ovelha muda, nada ele falou, nada reclamou, porque ele sabia que era necessário. Jesus, que como sendo Deus, ele podia simplesmente estalar os dedos assim, a humanidade iria ser evaporada em um momento de tempo, ele fazendo assim já era. Tanto é que blasfemaram, se tu és o Filho de Deus, desça daí que então creremos em ti. E daí ele não teria feito a obra redentora naquela cruz, ele não teria consumado, como foi a palavra final dele, está consumado, ou seja, ele veio para consumar a obra a qual o Pai havia designado para que ele consumasse. Se ele tivesse descido daquela cruz, ele podia ter feito assim, e todo mundo ter sido evaporado naquele mesmo momento, mas não, ele foi às últimas consequências, porque ele sabia que ele precisava consumar a obra que o Pai havia designado, para que eu e você tivéssemos acesso à salvação eterna, acesso à vida eterna, irmão. Este é o amor de Deus por nós. Jesus enfrentou a ira de Deus que era destinada aos homens, ele enfrentou sobre ele mesmo, por isso que ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Foi o único momento da vida de Jesus inteira, de toda a sua eternidade, que ele foi afastado, separado de Deus e não sentiu mais a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Isaías 59:2 que os nossos pecados fazem separação entre Deus e o homem, fazem separação entre Deus e vós. O pecado separa Deus do homem, porque Deus é santo, não pode se misturar com o pecado. Então o pecado afasta o homem de Deus, separa o homem de Deus. E quando Jesus, como sendo santo, nunca havia pecado, ele tomou sobre si os nossos pecados, levou na cruz no madeiro, como diz o profeta Isaías. Ali ele sentiu pela primeira vez essa separação da presença do Pai, e não sentiu a presença de Deus. E então ele exclama na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, traduzindo, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali estava o meu pecado, ali sobre ele estava o teu pecado, irmão. A ira de Deus que era destinada a nós, ele enfrentou, ele passou pela ira de Deus, para que você não passasse pela ira de Deus. Mas tem uma questão, e em todos os ensinos de Jesus, ele vai apontar para uma questão muito importante, que é o novo nascimento, que é o arrependimento dos seus pecados, porque outra coisa errada que nós temos como ideia é que todo mundo é salvo de modo automático, como que se pertencer a uma geração tradicional de determinado segmento religioso, isso me traz uma garantia de salvação. Jesus inclusive disse para os fariseus, que achavam que tinham por descendência, Abraão, o pai da fé, logo eles entendiam que eram salvos por automático, por herança, mas não existe herança. Filho de pastor, querido, como no caso dos meus filhos, eles também têm que arrepender de seus pecados, eles também têm que se converter dos seus maus caminhos, eles também têm que crer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles também têm que nascer de novo, queridos. Não é porque eles são filhos de pastor que eles são salvos por automático. E tem muitas pessoas que pensam que são salvas porque, meu pai é religioso, minha mãe é religiosa, então eu sou salvo. Não, a salvação ela é algo individual, cada um alcança a sua por meio da graça de Deus de modo individual. Se não houver um novo nascimento pelo Espírito de Deus, se não nascer da água, se não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É categórico o texto. E aqui Jesus está instruindo Nicodemos. Deixa o texto aqui, Igor, por favor. Jesus está instruindo Nicodemos a respeito disso. Um homem que era um fariseu, um dos principais dos fariseus, ele era um dos chefes lá da sinagoga. Ele era mestre nas escrituras, ele era mestre na palavra de Deus, ele conhecia a Bíblia do Antigo Testamento muito melhor do que nós conhecemos a nossa Bíblia hoje. E Jesus disse para ele: se você não nascer de novo, meu querido, você não vai poder ver o reino de Deus. Não te maravilhe ter te dito isso, necessário é nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, o texto continua dizendo. Mas aqui ele diz que aquele que não nasceu da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então se eu quero entrar no reino de Deus, se você quer entrar e receber por herança o reino de Deus, eu preciso nascer do Espírito e nascer da água, em obediência à ordenança de Jesus. É uma ordem. O batismo é uma ordem, querido.
Uma ordem de Cristo. Olha o que diz lá em Mateus 28, versículo 19 e 20. Mateus 28, versículo 19 e 20. E tudo isso parte de uma decisão, amados. Olha a ordem que Jesus deu para os seus discípulos, antes dele ascender aos céus. Ele disse assim, portanto, ide e fazei discípulos. Veja que discípulo se faz, ele não nasce pronto. Entendam isso, ele não nasce pronto, se faz. Fazei discípulos de todas as nações, ou seja, todas as nações. Mas a cultura lá é tal lugar, é tal. Jesus não veio para mudar a cultura. Aliás, ele veio da cultura terrena para a cultura celestial. O homem natural para um homem espiritual. O homem da terra para um homem do céu. Essa é a cultura que é mudada. Não o costume do homem, mas a cultura celestial tem que fazer parte do nosso ser. Então ele disse, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o que foi realizado aqui hoje como um exemplo. E mais do que um exemplo, como vida. Ensinando-os ao quê? A guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É ensinando, é aprendendo, conhecendo quem é Jesus, quem de fato Jesus é, não apenas de ouvir falar de Jesus, mas ter um relacionamento real e íntimo com Jesus, com o Deus vivo, com o Deus soberano, com um Deus que desceu na terra em forma humana para viver entre os homens e se oferecer em sacrifício, para que você e eu tivéssemos a oportunidade de vida eterna. A oportunidade de receber a vida eterna, a oportunidade foi dada, mas eu recebo se eu quiser, se eu não quiser, não recebo, porque às vezes nós temos a ideia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Bom, então Jesus amou o mundo, morreu pelo mundo, e o mundo está salvo? Não, não está salvo. Por quê? Porque é uma oportunidade que Jesus nos deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu preciso crer nele. Crer nele, a oportunidade foi dada, o sacrifício foi feito, a obra foi consumada, todos têm a oportunidade de salvação, todos têm a oportunidade de salvação, mas muitos não aproveitam esta oportunidade, muitos inclusive rejeitam esta oportunidade, muitos viram as costas para esta oportunidade, amado. Mas Jesus está dando sempre uma oportunidade. Vem para mim, querido, vem para mim que eu te amo, eu quero te conceder salvação eterna. E Jesus não morreu para nós, para te enriquecer neste mundo, ainda que Ele possa o fazer, ainda que Ele possa conceder bênçãos, mas o propósito da cruz não foi para te dar uma vida boa, uma vida abastada, ainda que Ele pode, não estou dizendo que isso não é possível, é sim, mas o propósito maior é para te dar salvação, vida eterna, porque a vida neste mundo ela é curta, é passageira, não passa de 70, 80, quanto muito 100 anos, e aqueles que chegam a 100 anos, a Bíblia diz que a maioria dos seus dias é enfado e cansaço, mas agora a vida eterna ela é longa, ela é eterna de fato, ela é infinita. Aonde você quer passar a tua eternidade? Reflita comigo. Então nós temos que ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor tem nos mandado, que Jesus tem nos ensinado. E eis que Ele promete, estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém? Eis que estou convosco. A promessa de Jesus está conosco todos os dias até a consumação do mundo, até que este mundo termine. Enquanto nós estivermos nele, na presença dele, quando nós nos agarrarmos à oportunidade de salvação que ele nos deu, a promessa dele é que ele estaria conosco todos os dias, querido. Teu melhor amigo não é a tua mulher, não é o teu filho, não é teu parente, o teu melhor amigo é Jesus. Pelo menos ele quer ser. Agora, se ele é na tua vida, isso eu não sei. Mas a questão é que eu tenho feito de Jesus o meu melhor amigo, que estaria ficar comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu ando com Jesus, Jesus está comigo. Aonde eu ando, Jesus está presente. Eu carrego Jesus no meu coração, eu sou guiado por Ele. Ele que me instrui, Ele que me capacita, Ele que me ensina. Aquilo que eu faço segundo Jesus ou segundo o meu próprio coração? Então, amados, entenda que quando Jesus disse lá no versículo 19, ide e ensinai todas as nações, Ele estava dando uma ordem, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem, é um mandamento de Jesus, e ensinando agora todas as coisas que eu vos tenho mandado. Amém? Só que existem algumas observações importantes aqui, queridos. Nós vamos ver depois um texto aonde o Espírito Santo conduz Felipe a uma estrada desértica, e ali então ele fala a respeito de Jesus.
Esse homem era um eunuco de Candace. A Bíblia diz assim, lá no livro de Atos dos Apóstolos, Igor. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 35 ao 38. Vamos ler só esses textos aqui, esses 4 versículos. Diz assim o texto: então Felipe, obedecendo a voz do Espírito, você pode ler o texto todo lá no capítulo 8 do livro de Atos na sua casa, aí, se você quer entender todo o contexto, tá? Mas o texto diz assim: então Felipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, ou seja, começou a ensinar aquele homem, e começando nessa escritura, ele anunciou a quem? A Jesus. Pode passar. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio de todo o coração. Então nós vemos aqui pela conversa desse exemplo, 2 questões. E que nós temos que avaliar como algumas observações. Por exemplo, o que impede? O eunuco perguntou para Felipe: aqui tem água, o que impede de eu ser batizado? Aí Felipe disse: é lícito se creres de todo o coração. Daí ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então veja que há uma condicional aqui. É lícito ser condição. Ser o quê? Qual é a condição? Se você crê de todo o coração. Não é se você sabe da existência de Deus, não é se você sabe da existência de Jesus, mas se você crê de todo o coração. E aí entra aquilo que eu falei num culto anterior, no mês de novembro. A fé genuína, a fé verdadeira é uma fé que gera obras, é uma fé que gera a obediência ao Evangelho, uma fé que gera a obediência aos ensinamentos de Jesus. Isso é crer de todo o coração. Não é saber que Jesus existe, porque a Bíblia diz, que até os demônios sabem que ele existe e estremecem de medo. Sabem que Deus existe. Saber da existência de Deus, qualquer pessoa sabe. Agora, crer de todo o coração em obediência, isso é poucos que fazem. Então, amados, existem algumas condicionantes. Então, é lícito ser. E dentro desse ser, as condições que toda a Escritura, dentro do seu contexto, trazem que devemos crer em Jesus Cristo e em sua obra redentora, e que é o único mediador entre Deus e os homens, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, eu creio que Jesus Cristo realmente realizou aquela obra na cruz, morreu no meu lugar, a fim de que, através do sacrifício de Jesus, os meus pecados fossem lançados sobre ele, tirados de mim, e eu fosse purificado dos meus pecados, pelo sangue de Jesus. E pelo sangue de Jesus eu tenho redenção da minha alma, porque o sangue de Jesus fez expiação pelos meus pecados. É como se o sangue de Jesus me lavou dos meus pecados e purificou o meu ser, para que eu pudesse ter acesso ao Pai. Então ele me santificou, porque Deus é santo. Em pecado não tem como eu ter comunhão com Deus. Então, 1 Timóteo 2,5. Então nós devemos crer na obra redentora de Jesus, e que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador, não há outro caminho, não há outra verdade, como eu falei antes no início da ministração. Muitos pensam que todos os caminhos levam a Deus. Não, segundo João capítulo 14,6. João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Ninguém. Ele mesmo disse isso. E Ele é o único mediador, como diz lá em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há um só mediador. Não existe fulano, Beltrano, Ciclana, Beltrana como mediador entre Deus e os homens. Existe um apresentado pelas Escrituras. Só um. E este um é Jesus Cristo. Se tiver outro na Bíblia, a Bíblia está se contradizendo. Como é que a Bíblia está dizendo que só tem um mediador e agora vai apresentar outro? A Bíblia não é a palavra de Deus? Como é que Deus vai se contradizer? Vai dizer que é um e agora vai dizer que tem dois, vai dizer que tem três? Não, a Bíblia apresenta um só. E como eu disse, nós estamos no dia da Bíblia. Se fôssemos falar da Bíblia aqui, querido, esse livro tremendo, extraordinário, inerrante, infalível, que prevê o futuro, dá uma olhada lá no podcast que você vai ver o quanto podemos entender que por que eu posso depositar fé genuíno nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, como sendo de fato a palavra de Deus, não como contendo a palavra de Deus, como muitos pensam, mas como sendo a própria palavra de Deus. Então veja que o Felipe disse para ele que havia uma condicionante, que se ele fosse crer de todo o coração, era lícito ele se batizar. E ele assim se batizou, porque ele disse que cria.
E a própria palavra batismo, já falamos algumas vezes aqui, mas para quem está nos visitando pela primeira vez, deriva de uma raiz grega que significa baptizo, que traduzido é mergulho. O único batismo de forma bíblica que ilustra o verdadeiro batismo ensinado por Jesus é o batismo por imersão nas águas. É a única forma bíblica de batismo. Por quê? Porque representa algumas coisas. Representa a morte da velha natureza e a ressurreição para uma nova vida. O sepultamento do velho homem, da velha vida, da velha conduta, para o ressurgimento de uma nova vida com Cristo. Isso é o significado do batismo, a sepultura líquida das águas. Nós sepultamos o velho homem, como diz a Bíblia lá no livro de Romanos 6, nós vamos estar lendo depois. Mas então entenda que há algumas observações a nós compreendermos a respeito, para o batismo, e aceitar e receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Senhor e Salvador, que não existe outro Salvador, nenhum outro, a não ser Cristo. E Senhor, o que é um Senhor? Por que quando nós falamos Jesus é meu Senhor, o que isso você entende com relação a ser o Senhor? Que Ele é o dono, que Ele é o chefe, que Ele é o cabeça, que Ele é que manda. Às vezes nós romantizamos, sou servo de Jesus. Só que a palavra servo também significa escravo. Só que Ele chama-nos amigos porque Ele nos ama. Apesar de nós sermos servos de Deus, escravos de Jesus, Ele não nos trata como servos. Ele diz: não vos tratarei como servos, mas como amigos. Mas quando você se coloca na condição de servo, de escravo de Jesus, Ele te coloca na posição de amigo de Jesus, amigo do Filho de Deus. Imagina o Filho do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, do universo, ser o teu amigo. Por isso que eu perguntei antes, qual é o teu melhor amigo? Quem é de fato o teu melhor amigo? É Jesus? Então, quando nós entendemos o senhorio de Cristo, nós entendemos: o Senhor orienta, o Senhor ordena, o Senhor manda, e eu obedeço. Eu sirvo, eu me submeto. Porque às vezes nós tratamos Deus como Senhor apenas com palavras. Apenas com palavras, tratamos a Senhor como apenas com palavras, mas não de verdade, não de coração. A Bíblia diz isso, mas eu não vou, isso é coisa de outro tempo. Quando eu estiver mais velho, aí talvez eu me submeta. Vou aproveitar a vida primeiro, vou viver minha vida, aí depois talvez eu pense. Então Ele não é teu Senhor. Ele será teu Senhor quando você se submeter, querido, à vontade de Deus. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Ele será o teu Senhor quando você se submeter à sua vontade. Fora disso, Ele não está sendo o teu Senhor. Fora disso, Ele não está sendo o teu Senhor. E o outro ponto condicionante é isso: você vai se arrepender dos seus pecados e reconhecer que precisa de perdão. Reconhecer os teus pecados e entender que precisa de perdão. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11, que o João Batista ministrava o batismo por imersão para o arrependimento. Olha o que diz o texto: e eu em verdade vos batizo com água. Para o quê? Para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo nas águas é o primeiro passo de uma longa jornada de fé, de uma fé poderosa, de uma fé viva, onde também a Bíblia garante a experiência do batismo no Espírito Santo, o batismo de poder, o batismo do sobrenatural, do Espírito de Deus. O que poucos têm buscado isso, poucos têm vivido isso, mas a Bíblia garante, a Bíblia promete, e a Bíblia dá evidências disso, querido, evidências. Então o batismo é uma confissão de fé exteriorizada fisicamente de algo que já aconteceu no seu interior. E o significado real do batismo, como falei antes, é o sepultamento. Assim como Jesus foi morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, assim significa o batismo para nós: a morte da velha natureza, do velho homem, sepultado na sepultura líquida, e quando sai da água significa um novo nascimento, um novo surgimento de uma nova vida com Cristo. E no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 5 diz, Romanos 6, versículo 3 ao 5. Diz assim: ou não sabeis que todos quantos somos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte?
ou seja, a semelhança da sua morte. Jesus morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, né? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós, também em novidade de vida, ou seja, uma vida nova. Morre o velho homem e ressurge-se para uma nova vida. Esse é o significado do batismo, por isso que por imersão, sepultamento. Pode passar? É isso? Então 5, né? Então, fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Por isso a imersão para representar o sepultamento do velho homem, da velha vida, e um túmulo líquido. E o batismo representa a morte do velho homem e o renascimento para uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas eu quero aqui fazer uma ênfase e um parênteses. A velha criatura, apesar de representar-se que foi enterrada na sepultura líquida, ele nunca morre. O velho homem nunca morre. Está sempre nos atormentando, né, irmão Thiago? Sempre nos atormentando, querendo te puxar da presença de Deus de novo. É uma luta constante com o velho eu. Significa morte para o pecado, para as paixões carnais, para a malícia e para as impurezas. E também significa o renascimento para uma nova vida com Cristo, que é o autor e consumador da fé e da vida. Pois é nele que podemos todas as coisas e somos feitos mais que vencedores. Ele perdoa todos os pecados, se ele ver o arrependimento em teu coração. Ele perdoa, mas há condicionantes também. Há arrependimento. Se não houver arrependimento, não há perdão. Esse que é um problema. Se não houver arrependimento, por isso que Jesus disse, né, arrependei-vos e crede no Evangelho, João Batista fala. Arrependei-vos. Então, é preciso entender isso. E a Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus, nova criatura aí, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, como diz em 1 Coríntios 5,17. E o viver agora, que uma pessoa que se batiza, ele procura viver para Cristo e não mais para si mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo ao Gálatas, diz assim, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Isso está escrito em Gálatas 5, capítulo 2, versículos 19 e 20. Então agora, os que se batizaram, a vida que agora vivem, não vivem mais para si mesmos, mas para Cristo, que amaram, que amou vocês e entregou a si mesmo por vocês, assim como todos aqueles que renderam, entregaram suas vidas para Jesus. E aqueles que ainda não são batizados conforme os ensinamentos bíblicos, o que fazer? Talvez as pessoas possam se perguntar. Eu que ainda não me batizei por imersão, né? Creio em Jesus, sei da existência dele, mas ainda não tenho essa convicção ou esta fé de me submeter à palavra de Deus, aos ensinamentos de Jesus. Talvez muitas vezes sequer conhece o Evangelho, conhece o ensinamento. O que eu devo fazer? Assim como muitos já fizeram essa pergunta muitos anos antes de nós. O que está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos? Coloca aqui para mim, Igor. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Diz assim o texto: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Para que sejam apagados os vossos pecados, qual é a condicionante anterior? Qual é a condição do texto? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Aí vem o que acontece. Para que sejam apagados os vossos pecados. Se eu não me arrepender, se eu não me converter, os vossos pecados ainda permanecem. É básico, é lógica, é racional. A fé, ela é racional. Não uma fé ignorante, uma fé burra, uma fé cega, não. É questão de intelecto, de razão. A Bíblia diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E outro texto para ler com os irmãos a respeito disso, é Atos 2,38, que já li na outra vez também. E disse assim, Pedro, né? Atos 2,38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Igor Vork, que puder, ele vai colocar para nós ali. Então, amados, veja bem, arrependei-vos cada um de vós, individualidade.
individual. Eu preciso me arrepender. Não adianta a Cláudia se arrepender por mim. Não adianta o Igor se arrepender por mim. Não adianta ninguém aqui se arrepender por mim. Eu preciso arrepender-me dos meus pecados. Cada um de vós, cada um de nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. A salvação não se pode ser terceirizada, ela é individual para cada um que se arrepende dos seus pecados. O texto diz: arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado, como uma ordem, cumprimento de uma obediência, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Olha a condicionante anterior, para perdão dos pecados de novo, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Qual é o dom do Espírito Santo? A vida eterna, a vida abundante, a vida que não acaba, a vida que não termina. Ainda que este homem natural morra, o espiritual permanece para sempre com o Senhor. Esta é a promessa de vida eterna, querido. Então, é um texto bastante importante, que você tem que fixar isso no teu coração, e se que possível, o irmão vai colocar para nós ali. Atos 2:38. Ali. É que o computador trava lá, sabe que o computador não está muito legal. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Por que eu fiz questão de que esse texto aparecesse aos teus olhos, irmãos? Não é coisa nossa, não é invenção do homem. Se eu quero herdar a vida eterna, eu preciso nascer da água e do Espírito, como diz lá em João 3,5 que nós lemos antes. Não é uma conversinha fiada. Não estou aqui para pregar bonito hoje, nem acho que nunca tive, né? Nunca ninguém viu pregando bonito. Mas ser algo prático, algo racional, para se entender, para se compreender, para que você receba a vida eterna, amado. Porque Deus se importa com você, Ele quer que você entenda. Simples, prático e direto. Esta que é a questão, sem firulas, sem ficar fazendo voltas, mas prático e direto. Salvação não se brinca, amados, porque disso depende a tua alma. Muitas vezes, muitas pessoas estão indo a passos largos à perdição eterna todos os dias. A gente sempre pensa que a morte nunca vai chegar para nós, até que um dia ela chega, no dia que nós menos esperamos. Seja um acidente, seja um infarto, seja qualquer coisa, que Deus nos livre disto. Mas nós temos que entender que a nossa vida, ela não é uma brincadeira, e é uma grande disputa pela nossa alma. Satanás, com o império das trevas, em todo momento tentando te cegar, em todo momento tentando te enganar, para que você vá com ele para a perdição, porque ele já tem a sua vida decretada no inferno, e ele quer levar o máximo de pessoas que ele puder junto com ele. Ele não vai aceitar isso sozinho, não. E eu vou dizer para você, ele tem tido algum sucesso na sua empreitada, e tem desviado milhares e milhares de pessoas do caminho da verdade de Deus, que são coisas práticas, racionais de se entender, fáceis. Basta um desejo: eu quero entender a verdade, eu estou em busca da verdade, eu quero conhecer a verdade, eu não quero ser mais enganado pela mentira, mas eu quero experimentar. Se tudo isso aí que esse pastor está falando é verdade, eu quero que isso aconteça na minha vida. Dê uma resposta sincera para o Senhor. Avalie, estude, analise o que eu estou dizendo para você hoje. Não vá atrás das minhas palavras, mas pesquise você mesmo, como um dia eu mesmo fiz. Fui atrás para saber se isso era verdade, e eu experimentei do Senhor a graça redentora de Deus, o poder sobrenatural do Espírito me resgatando. Isso não é historinha, não é um dogma da igreja, que a igreja criou ou inventou, é Bíblia, irmão. A Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quem olha de fora vai olhar para os crentes e vai dizer assim: isso é um bando de louco, são tudo retardado, tudo cego. Mas será que é? Olha, uma questão racional, uma questão lógica. Será que nós que estamos retardados, loucos? Ou aquele que está em cegueira e vivendo uma vida igual uma ovelha que está sendo levada ao matadouro e nem percebe que está sendo ali logo em frente degolada, sendo levada para a própria destruição da sua alma? Assim são aqueles que caminham a passo largo para a perdição, rindo e zombando, debochando e achando que estão indo para um lugar legal e estão indo para a perdição. Não entenderam, não avaliaram, não viram a gravidade da situação. Muitos estão perecendo, e aqui fica um alerta para nós: o Senhor nos ama, e não foi para menos que Ele morreu na cruz.
Mas Ele morreu para nos salvar enquanto ainda é tempo, querido. E a salvação se dá agora. Não é depois que você morre e que alguém vai te tirar de algum lugar que você não possa sair mais, do purgatório, que seja lá o que for. Porque a Bíblia diz que o homem está reservado a morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Então não descubra estas verdades tarde demais, mas as receba enquanto você pode. Busque o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar, diz a palavra de Deus. Amém, amados? Então, este é o Evangelho de Jesus. Por quê? Marcos 16, 16, como eu falei antes. Por que eu preciso entender isto? Porque olha o que a Bíblia diz de modo simples. Marcos 16, 16. Diz assim, olha aqui, irmãos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? O que vai ser quem não crê? É o que a Bíblia diz, não é eu? Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê, pode até mergulhar aqui dentro da água e dizer que foi batizado. Mas se não crê, meu querido irmão, será condenado. Talvez, como eu disse, não é uma palavra que talvez você gostaria de ouvir. Uma palavra que coçasse os teus ouvidos, né? Ai, coisa boa ouvir isto. Ai, que agradável ouvir uma mensagem que motiva a minha alma, que motiva para eu trabalhar amanhã, e ir bem motivado para segunda-feira. Eu vou ir bem motivado trabalhar, e vai bem motivado para a perdição, se você não se arrepender. O que adianta? Então, amados, a realidade é esta, simples, nua e crua. Entenda isso, irmão, por favor. É o desejo do meu coração e da minha alma. Eu prefiro falar palavras verdadeiras para você de fato entender e receber a salvação, do que palavras motivacionais e você continuar na cegueira motivado. Você entendeu? Você entendeu? Amém, irmãos? Amém. Então veja bem, é uma decisão consciente e eu preciso me arrepender, crer e nascer de novo. Esse é o resumo da mensagem. Precisa estar consciente para tomar esta decisão. Não como um bebezinho, né? Não tem nem consciência, nem sabe o que está fazendo, não. A Bíblia diz que precisa crer. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Então é consciência. É preciso entender o Evangelho. Nascer de novo do Espírito. E tomar essa decisão. Arrependimento e o crer é individual. Ninguém pode fazer por você. E o conselho então que eu dou para você, faça hoje mesmo. E deixa Jesus Cristo salvar tua alma, porque Ele te ama, meu querido irmão. Ele te ama e não quer te ver perecendo. Se Ele quisesse, eu não teria vindo a este mundo sofrer o que sofreu e padecer o que padeceu por amor a nós. Então não brinque com isso. Ele te ama e quer de fato te salvar. Deixe o orgulho, a vergonha e o medo de lado. Entregue-se a Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador do mundo. Esta é a mensagem conclusiva final. Entregue-se a Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador do mundo. Renda-se a Ele. Tira o medo, tira a vergonha de lado. Tira a dúvida, busca a verdade, estude, pesquise, pergunte, vá atrás, irmãos. Não fique nas minhas palavras apenas, mas faça por você mesmo e busque o conhecimento de Deus para a tua vida, mano. Porque eu vou te dizer uma coisa para você, vai valer a pena. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus.